Bom, pessoal, então vamos dar continuidade aqui ao nosso programa. Excelente apresentação do Dr. Patrick Fleming. Como vocês viram, a gente tem que ver gente do mundo todo, né, para a gente incorporar no nosso dia a dia clínico coisas que às vezes nós não utilizamos. Então, esses encontros servem também para isso. Bom, vamos lá. Eu gostaria de chamar aqui a próxima apresentadora, a próxima palestrante. Não sei se já está tudo ok com ela aí. Eu vou te pedir agora 1 milhão de desculpas, minha querida Daisy, porque eu não consegui receber aqui o seu currículo, tá bom? Então, nesse momento, eu te peço desculpas e peço para que você própria faça isso aí para a gente. E é realmente uma falha minha de não ter conseguido. Eu deixei para a última hora para pedir, então pode colocar a culpa aí toda em mim, tá bom? Me desculpe por isso. Então, Fica tranquilo. Eu deixo você Você está aqui me agora com a ouvindo? tela. Perfeitamente, pode dar continuidade, só depois aí faça aí a sua tela aqui ser apresentada para a gente e pode começar, tá bom? Muito Tá. obrigado e me perdoe de novo. Não, sem problemas, Cleber. Foi tudo muito rápido, né? A gente entende, para a gente também, mas é um prazer estar aqui. Agora eu vou compartilhar minha tela. Então pode colocar a culpa aí toda em mim, tá bom? Me desculpe por isso. Tudo certo? Eu deixo você aqui agora com a tela. Perfeitamente, pode dar continuidade, só depois aí faça aí a sua tela aqui ser apresentada para a gente e pode começar, tá bom? Muito obrigado e me perdoe de novo. Não, sem problemas, Cleber. Foi tudo muito rápido, né? A gente entende, para a gente também, mas é um prazer estar aqui. Agora eu vou compartilhar minha tela. Tudo certo? Tudo certo? Então, vamos começar nossa apresentação. Meu nome é Daisy Cunha, eu sou ortodontista e eu vou começar falando para vocês sobre transplante dentário. O que é o transplante dentário? O transplante dentário é uma possibilidade... Bom, primeiro tem que me apresentar, né? Eu sou gaúcha, do Rio Grande do Sul. Minha família toda é de lá, então é uma honra para mim estar aqui falando com vocês sobre o autotransplante, falando um pouquinho sobre o que existe dessa técnica. E o Rio Grande do Sul, para mim, faz parte da minha história, da minha vida. Então, estar aqui hoje é um presente para poder falar do que eu amo, que é o transplante dentário, e poder ajudar a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Bom, agora vou me apresentar, né? Eu sou ortodontista. A minha formação foi toda na UERJ, eu sou especialista e mestre em ortodontia pela UERJ. Hoje eu moro no Espírito Santo e eu venho compartilhar com vocês a minha experiência de transplante. Porque depois que eu saí da UERJ, eu tive a oportunidade de trabalhar com transplante dentário depois que eu vim morar aqui no Rio Grande, aqui no Espírito Santo. E, consequentemente, essa oportunidade de trabalho com transplante dentário me fez estudar muito o transplante. E aí, o que o transplante me trouxe? Me trouxe um novo olhar, principalmente para crianças que estão em crescimento. E essas crianças que estão em crescimento, quando elas pedem o dente da frente, o que acontece com elas? Por exemplo, o Otávio. O Otávio perdeu o dente da frente aos 7 anos de idade. Ele teve avulsão de 3 incisivos, sendo que um deles foi reimplantado. E depois que esse dente foi reimplantado, o Otávio ficou nessa situação. 3 dentes transplantados, 3 dentes perdidos. E agora a gente vai ter que cuidar. E o que fazer? Como fazer com uma criança aos 7 anos de idade que não tem mais o dente da frente? Então, eu tive a oportunidade de trazer para vocês a opção do transplante dentário, que é colocar o dente tirar o dente de um mesmo paciente numa nova posição e dar para ele a capacidade de se desenvolver e seguir a sua vida de uma forma normal. Então, eu fiz esse videozinho. Todos esses pacientes que estão no vídeo, eles são pacientes transplantados. E esses pacientes, a gente vai conversar um pouquinho sobre eles aqui e eu vou falar um pouquinho sobre o Rio Grande do Sul. Daisy, só um segundo, minha querida. Sua tela não está compartilhada com a gente ainda. Você
Você Ah, não? consegue passar aqui embaixo em share? Você Ah, vê eu aqui achei que embaixo tivesse, nessa opção. desculpa. Então Share. tá ok. Eu achei que Ok. tivesse, pronto. Share. Kleber, você só me confirma se a tela está compartilhada? Por favor. Foi? Ainda Tá não, aparecendo? Daisy. Ainda não. Peraí, deixa eu ver o que aconteceu. Share. Ah, eu acho que eu já sei o que é. Desculpa. Pronto, agora vai. Vocês confirmam para mim se foi? Foi? Eu acho que não. Eu estou tentando pedir para alguém aqui ajudar você. Eu acho que não. Sabe o que é? Na hora que você coloca share, vai aparecer, acho que um quadro de opções. Vai aparecer share screen. Algumas opções estão. Ah, agora foi. Agora foi. Foi, agora vai. Desculpa, Kleber. Nós vamos continuar, vai dar Nada. tudo certo. Então, eu já vou direto então para o vídeo que a gente estava com ele programado, e essas imagens não vão atrapalhar a nossa aula. Gaúcho já viveu tempos diferentes, tempos de fartura, mesas cheias, vizinhos reunidos em círculos, com a cuia nas mãos, para compartilhar um bom chimarrão ou um churrasco no final de semana. Mas agora os tempos são outros. A força da natureza foi implacável e o povo gaúcho precisou sair do seu lar, da sua querência, do seu rincão. Assim acontece quando uma criança perde parte do seu sorriso. Ela e toda a família perdem a capacidade de se expressar, perdem a capacidade de agradecer, e com a ausência de um dente da frente, se vão anos de desenvolvimento socioemocional, deixando marcas profundas muito difíceis de serem restauradas. Embora todas as intempéries e problemas de ordens climáticas ou odontológica apenas, estamos aqui juntos e unidos para sermos agentes de transformação, não só de sorrisos, mas também de pessoas, trazendo conhecimento para compartilhar também o que o Senhor deixou de mais importante e mais valioso, a nossa capacidade de amar. Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas no chão. Ter os pés roseteados de plantas, ficar mais trigueiro com sol de verão. Fazer versos cantando as belezas dessa natureza sem par. E mostrar para quem quiser ver lugar pra viver sem chorar. E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce, e o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce, e o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor,
se planta cresce, o que mais floresce é o amor. É o meu rio, meu Deus do céu, o sol, o sul, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Bom, agora que a gente já viu o que é o transplante dentário, eu vim falar com vocês um pouquinho sobre o que é o trauma dental. O trauma dental, a incidência dele é muito alta. Ele acontece mais em crianças de 7 a 9 anos de idade e, normalmente, os dentes mais acometidos são os incisivos. E 50% desses dentes traumatizados têm algum tipo de problema endodôntico. E quando o trauma leva à perda dentária anterior, o que fazer? Bom, se a gente perde um dente da frente e o paciente é um paciente adulto, facilmente esse problema é resolvido. A gente coloca um implante. Se ele é um adolescente, a gente tem algumas opções. E se ele é uma criança, a gente só tem a opção do transplante dentário. Então, vamos lá. Um paciente adulto que perdeu um incisivo central, não tem mais crescimento, já tem o tratamento ortodôntico realizado, o que devemos fazer? Colocar um implante, restabelecer a função desse paciente e ele pode seguir a vida dele. E quando uma criança perde o dente da frente, o que vamos fazer? Colocar uma prótese removível? Que situação, que qualidade de vida que essa criança, aos 7, aos 8 anos, vai ter com perdas dentárias anteriores? Como que essa criança vai viver e se desenvolver emocionalmente? Quais são as opções que existem na literatura? Os implantes provisórios, como o professor acabou de falar, só que os implantes provisórios, eles requerem mais de um procedimento cirúrgico. E também a gente tem que entender que esses pacientes, normalmente, eles perdem dentes muito novos, então a perda óssea da região ela é muito grande também. Uma outra opção seria o implante palatino, o implante que é colocado no palato com um braço de alavanca, colocando um dente na região anterior. Mas essa opção também não mantém osso na região. E, consequentemente, precisa de mais de um procedimento cirúrgico numa criança que está em crescimento. Os implantes em pacientes em crescimentos. Essa situação já foi determinada como contraindicado há muitos anos. Porque se você tem um crescimento, essa criança vai continuar crescendo e esse implante nessa região não vai nem crescer e nem se desenvolver mais. E aí, qual seria a opção? Aguardar? Uma criança que perdeu 3 dentes da frente, como o Otávio, que a gente abriu a aula falando sobre ele, o que vai ser da vida dessa criança sem 3 dentes da frente, sendo que estão faltando 2 centrais e um lateral? Quando ele vai ter osso na região para ser restaurada essa situação? E quanto tempo ele vai conviver com essas ausências? E a gente não pode esquecer de uma informação muito importante, que o crescimento e a manutenção do processo alveolar são dentro-dependentes. Como que essa criança vai ser tratada? E, na verdade, o transplante, ele sempre teve na minha vida, mas eu só acreditei mesmo na sua potencialidade quando eu ouvi essa frase do professor Bjorn Zachrisson no primeiro congresso de autotransplante na Polônia. O transplante dentário não é apenas uma solução, mas a única solução eficiente para crianças em crescimentos com perdas dentárias anteriores. E eu venho aqui mostrando esse artigo onde eles estão fazendo reavaliação de 1.654 pré-molares transplantados. Isso normalmente é feito no norte europeu, onde eles têm uma apuração da técnica do transplante já muito bem estabelecida. E eu venho hoje nessa aula trazer para os ortodontistas brasileiros uma receita de bolo para que nós possamos acreditar no transplante dentário como uma opção de tratamento que é factível com a realidade, que é segura e que a gente pode tratar esses pacientes sem problemas. Aqui são artigos que nós já publicamos na Dental Press, na American Journal, capítulos de livro. Então, aqui todos esses artigos, eles são manuais para que o transplante possa ser utilizado da melhor forma. Então, o que a gente pode
o que a gente tem que entender do transplante? Que é um tratamento multidisciplinar. Então, nós precisamos de um ortodontista, de um endodontista, de uma pessoa para fazer o procedimento cirúrgico, que pode ser um periodontista, um cirurgião, ou algum clínico que tenha habilidade cirúrgica, e alguém que faça a restauração desse dente. Então, ele é um procedimento totalmente multidisciplinar. E o que a gente precisa para fazer o tratamento com transplantes? Pré-molares imaturos. Então, se você tiver alguma indicação para fazer o transplante ou para começar a trabalhar com transplante, primeira coisa que a gente deve fazer é pedir uma documentação ortodôntica, e nessa documentação ortodôntica ela precisa de uma radiografia panorâmica. Essa radiografia panorâmica, a gente vai poder escolher os dentes que vão ser utilizados para serem feitos o transplante. No caso desse paciente, a gente podia optar por 2 dentes, né? 2 pré-molares inferiores. A documentação ortodôntica completa, o sítio receptor, a teleradiografia de perfil, para a gente fazer o estudo desse caso, e a gente precisa de um escaneamento. Por quê? Nós vamos fazer esse procedimento de uma forma, utilizando a tecnologia para nos auxiliar. O grande calcanhar de Aquiles, que eu acredito que o transplante ele não ganha a proporção que ele deveria ganhar, é o procedimento cirúrgico. Então, aqui a gente vai dar o passo a passo para que esse procedimento cirúrgico seja feito da melhor forma possível. E como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um planejamento virtual, a gente vai usar a tomografia computadorizada, a gente vai usar o escaneamento, a gente vai permitir o uso de guias cirúrgicos e de protótipos e de uma placa proteção pós-cirúrgica. Essas são as receitas de sucesso para o transplante. Para que esse transplante fique o mínimo possível fora da área doadora. Então, quem faz esse planejamento virtual para mim normalmente é a Compass 3D, que é a empresa que faz esse planejamento para mim. Eu encaminho os arquivos para eles e eles fazem o planejamento lá. Qual é o dente a escolher? Normalmente a gente usa o segundo pré-molar inferior porque ele é parecido com o incisivo central. Nossos casos normalmente são casos de trauma, então o dente mais próximo ao incisivo central é o segundo pré-molar inferior, porque ele tem uma constricção cervical, uma forma de raiz e um perfil de emergência adequado. Depois que a gente escolheu o dente, a empresa vai segmentar esse dente para a gente. O dente deve estar no estágio 8 de Nola ou com 2/3 de raiz formada e com ápice aberto. Esse é o padrão ouro para que a gente possa fazer o transplante dentário. Depois desse dente escolhido, a tomografia vai ser colocada no programa, o dente vai ser segmentado e o escaneamento vai estar tudo à disposição para que a gente faça o planejamento adequado. A gente vai posicionar o elemento escolhido no alvéolo perdido, isso tudo de forma digital, com a empresa, e depois essa própria empresa ela vai juntar o DICOM com o STL, e já com o dente na posição correta. Depois disso, a gente vai fazer um fechamento da oclusão desse arquivo, para que esse dente não fique em trauma. Depois disso, está liberada a construção do guia cirúrgico, aqui o guia cirúrgico impresso e o protótipo com esse cabo, que ele é muito importante para que o procedimento cirúrgico seja feito para que a gente possa preparar o alvéolo. Aqui a gente está provando o guia. O guia, ele é o dente que está infraósseo impresso com o cabo. Aqui, preparando o alvéolo, esse alvéolo deve ser 10% maior do que o dente transplantado, porque, diferente do implante, o transplante não pode sofrer nenhuma pressão no seu ligamento e no seu periodonto, quando ele for colocado na sua área receptora. Depois que esse implante for colocado em posição, o cirurgião vai posicionar a gengiva no melhor local, que seria a parte cervical desse dente, mesmo que ele tenha que fazer algum retalho para que essa gengiva possa descer, né? E depois esse dente é preso com fio de sutura. Esse é o padrão ouro que a gente utiliza para que esse dente fique na posição correta. Um paciente que normalmente ele não é uma criança calma, ele é uma criança agitada. Então, o que eu penso? Essa criança vai para casa, esse dente não tem implantação óssea adequada, então a gente decidiu fazer uma placa protetora
após procedimento cirúrgico. Então, a gente escaneou esse dente transplantado uma semana depois do procedimento cirúrgico, imprimimos o modelo de forma digital e fizemos uma placa. Essa placa, ela não encosta no dente transplantado, ela apenas vai proteger esse dente transplantado. Porque, entendam, muitas vezes a loja óssea que foi criada, ela é muito maior do que o transplante. Então, esse dente ele deve ficar na melhor posição possível e ele vai estar preso apenas com fio de sutura. Essa placa ela vai proteger esse dente transplantado. Então, aqui o planejamento virtual, dente em posição, controle do desenvolvimento radicular. Aqui vocês podem ver o dente quando foi colocado, o dente se desenvolvendo. Aqui o planejamento digital e onde o dente está, então bem próximo do que a gente queria. Aqui o controle tomográfico e aqui são requisitos que a gente vai passar que são essenciais para o sucesso do procedimento cirúrgico, que é o alvéolo 10% maior do que o dente transplantado para evitar pressão na área receptora. Ligamento periodontal não pode ser lesado. A gente deve preservar o cemento, porque dali essas células vão permitir o crescimento ósseo em cima desse transplante que foi realizado. A contenção semirrígida é feita com fio de sutura, para evitar anquilose. O dente deve estar no estágio 8 de Nola. Esse elemento tem que ficar em infraoclusão, porque esse dente não pode sofrer nenhum tipo de trauma, porque se ele sofrer trauma, esse ligamento periodontal vai estar comprometido, e ele deve ficar o menor tempo possível fora do alvéolo. Por isso é tão importante a gente fazer o guia cirúrgico e mandar a impressão do protótipo, para que quando o dente for removido do alvéolo receptor, ele seja colocado rapidamente na área que ele vai ficar. Bom, os artigos dizem, né, que o índice de sucesso do transplante ele é de 95%. Ele tem capacidade de adaptação funcional como um dente normal. Ele é capaz de preservar a crista alveolar. Ele não interfere no crescimento ósseo. E os últimos trabalhos, ele induz a formação óssea na região do transplante. Então, com todas essas informações, é fundamental que a gente use o transplante como uma técnica confiável para o nosso tratamento. E agora vamos falar da reanatomização. A gente normalmente aguarda o máximo de tempo possível para que esse dente possa ser reanatomizado. Por quê? Porque o autotransplante, ele já é uma avulsão intencional. Então, esse dente já sofreu um trauma. E quando você começa a fazer os desgastes para fazer o procedimento restaurador, é mais um trauma que esse dente sofre. Então, tudo que a gente puder adiar, a gente adia. Esse desgaste é feito e depois o procedimento restaurador é feito com técnica convencional de ácido, adesivo e resina. Normalmente em um procedimento único. A gente faz essa técnica, depois, durante o procedimento ortodôntico, esse dente vai ser movimentado e a gente pode refazer a restauração de acordo com o melhor posicionamento radicular. Esse aqui é o Matheus, sem o dente, com o dente transplantado e já com o dente restaurado. Só que a gente tem que falar agora sobre movimentação ortodôntica, porque não adianta a gente fazer um transplante dentário se a gente não movimentar esse dente ortodonticamente. E o que a literatura faz com a gente? A literatura assusta muito a gente, porque o que a gente tem? A gente tem medo de movimentar dentes transplantados. Transplantados ou traumatizados, o que seja. Só que, porque a gente tem medo de reabsorção radicular. Só que, pelo mundo, o autotransplante ele já era uma técnica segura há muitos anos. E se essas pessoas faziam transplante dentário, eles precisavam fazer a movimentação ortodôntica posterior. Então, nós vamos fazer também essa movimentação ortodôntica. Foi quando chegou na minha mão o Lucas Wagner. Ele também foi feito o transplante numa outra equipe, e ele chegou para mim ainda muito jovem, em 2006, com um transplante realizado. Vocês podem observar que existe uma falta de espaço muito grande. O transplante que foi feito foi do 45. E nessa época, eu não tinha ainda no Espírito Santo tomografia. E quando você tem um dente traumatizado, o que a gente tem que entender, um dente transplantado? Que os dentes ao redor também foram traumatizados e que a gente pode perder outros dentes durante a movimentação ortodôntica, independente do transplante. Então, o que a gente foi fazer? A gente foi para a literatura entender
como que a gente pode movimentar um dente que é transplantado ou um dente traumatizado. Qual a melhor forma da gente fazer isso? Qual a forma mais segura? A forma mais segura da gente movimentar um dente traumatizado ou um dente transplantado é utilizar o Dental Trauma Guide. O Dental Trauma Guide é uma ferramenta que foi desenvolvida pelo grupo do professor Andreassen, e lá você coloca o tipo de trauma que esse dente sofreu, e ali você vai ter conhecimento do prognóstico desse dente traumatizado com o passar do tempo. O que é isso é tão importante? Porque a gente não pode pensar só no autotransplante, a gente tem que pensar em todos os dentes que estão ao redor que também foram traumatizados. Então, em 2008, a gente começou o tratamento do Lucas e a gente decidiu por extrair o dente ao lado do transplante, que já estava no processo de reabsorção. Então, o 22 estava perdido, o 21 foi um transplante, a linha média inferior estava desviada, então a gente decidiu por uma extração do lado direito, né, para corrigir essa linha média. Então, a gente perdeu um lateral por reabsorção, o outro lateral a gente fez a extração para deixar o arco simétrico, e o outro premolar inferior a gente fez a extração para corrigir o apinhamento e a linha média inferior. Então, o Lucas foi tratado com um aparelho ortodôntico convencional, na época não tinha microimplante. Aqui a movimentação ortodôntica, a gente foi avaliando, aqui foi a avaliação estética, já no final do tratamento, a gente fez o ajuste estético gengival e restaurador desse dente. Então, aqui, quando o Lucas chegou para a gente já restaurado, movimentação ortodôntica sendo realizada, o caso finalizado com dentística, periodontia pelo Dr. Fausto, ortodontia e procedimento cirúrgico feito pelo Dr. João Batista. Então, o que eu queria mostrar para vocês? Não só a estética branca, mas também a estética vermelha e também a saúde desse elemento dentário. Então, isso tudo traz para a gente uma segurança no uso do transplante. Aqui vocês podem observar que o premolar se desenvolveu de forma normal e o dente do lado é um incisivo central normal. Então, a gente tem papila, a gente tem estética, a gente tem osso, a gente tem qualidade de sorriso e qualidade de vida. Então, os caninos ficaram no lugar de lateral, os premolares ficaram no lugar de canino, o incisivo ficou no lugar do incisivo 11 e o transplante do 21, que a gente já tinha recebido, o Lucas, já com esse transplante. E o autotransplante, ele é principalmente, a gente tem que pensar, para pacientes que já foram traumatizados com mais de um dente perdido, no caso da Cecília. Cecília chegou para mim, ela teve um trauma aos 8 anos de idade, na verdade ela não tinha 8 ainda, num tobogã, e ela perdeu os 2 incisivos centrais, eles conseguiram encontrar um incisivo, que foi recolocado em posição, mas já estava em processo de reabsorção quando ela veio me encontrar. Então, o que a gente precisa para fazer o autotransplante? A gente precisa de dentes ainda em formação e do planejamento digital. Então, aqui, o que a gente tinha de dificuldade na Cecília? Falta de osso. O dente que foi perdido levou um cabo ácido vestibular. Então, a gente fez o planejamento cirúrgico com os 2 transplantes do arco inferior, a gente optou pelos segundos premolares inferiores, por terem a melhor forma. Cecília é uma classe 2-2, então a gente tinha uma dificuldade oclusal nela, para esses dentes não ficarem em trauma. Fizemos o guia cirúrgico, mandamos imprimir o protótipo com os cabos. Esse aqui é o procedimento cirúrgico feito pela doutora Renata Pitella, na Faculdade Federal do Espírito Santo. Aqui ela preparou os alvéolos receptores. Esses alvéolos foram preparados, depois os dentes foram extraídos, né, que eles estavam ainda infraósseos, colocados na posição. A gente fez uma sutura maior porque a loja óssea teve que ficar grande para receber esses dentes. E aqui a gente acompanhando esse dente. O que é muito importante? O paciente tem dificuldade de higienizar, então a gente vai acompanhar esse paciente de perto. A gente não conseguiu colocar esse dente exatamente na posição que a gente queria, mas a gente colocou na melhor posição que era possível. E o mais importante, os 2 dentes que foram transplantados, eles ficaram em inflooclusão e de forma segura. O que a gente fez posteriormente? Fizemos também a placa de proteção para a Cecília, porque ela mora em outra cidade.
Então, essa placa de proteção, não esqueçam, ela não pode tocar no dente transplantado, ela vai servir como apenas um escudo protetor, para que esse dente não sofra um novo trauma. É igual quando a gente está com o dedo machucado, né? Todo mundo pisa num dedo machucado. Então, aqui a gente foi acompanhando esses 2 transplantes por um bom tempo, até que a região pudesse se desenvolver, acompanhando, a princípio, com radiografias seriadas. E depois, aqui acompanhando o desenvolvimento, vocês podem observar que a luz do canal ela vai se fechando, e dentro desse canal é encontrado células ósseas, dentina, cemento, células do ligamento periodontal, são diferentes tipos de células que são encontradas nesse canal, mas vocês podem observar que não tem nenhum tipo de lesão. Então, a gente não precisa tratar o canal desse dente. E depois que se desenvolveu o dente, a gente fez a parte estética, como do outro paciente, e começamos a movimentação ortodôntica. Né? Usamos um aparelho de twin block, como o professor falou anteriormente, e depois fomos para a terapia ortodôntica convencional. O que eu quero que vocês observem é que a gente trata esse transplante como um dente normal. Se vocês observarem, esse dente já está com fio retangular, 19 por 25, que a gente está corrigindo a inclinação desses 2 elementos dentários. Aí, depois que a gente corrige a inclinação, a gente tira os brackets e é feita a restauração. Então, aqui, quando eles chegaram para a gente, e aqui as 2 raízes paralelas. A movimentação ortodôntica ela é normal, esse dente se comporta normal como os outros dentes da boca. E eu queria que vocês observassem que, para mim, que é o que mais me apaixona, a papila entre esses 2 dentes. Que tratamento odontológico de uma criança que perdeu um incisivo central, 2 incisivos centrais aos 7 anos de idade, vai dar qualidade de vida para essa criança durante anos, e ela vai poder crescer de forma normal e ele vai agir como um dente normal. Cecília agora já está com 17 anos e está tudo bem. Aqui, agora, a gente vai falar do que, para mim, mais me encanta no transplante dentário, que é a questão da formação óssea pós-transplante. Observem que aqui, quando a gente fez, a professora Renata fez essa cirurgia, não tinha mais quase osso nenhum na região. Então, ela fez as 2 losas ósseas, e aqui a tomografia de controle. Observem a formação óssea em cima desse transplante. O que a gente conseguiu preservar? A gente preservou ligamento, a gente preservou cemento, esse dente pôde se desenvolver de forma normal, e a gente tem uma formação óssea. Isso é um trabalho que a gente está se desenvolvendo com a professora, com a doutora Clara Mioto, que está fazendo agora residência de bucomaxilo, lá na Universidade do Espírito Santo, comprovando essa formação óssea através do transplante dentário. Então, eu venho mostrar para vocês que o autotransplante é uma técnica capaz de tratar crianças mutiladas que tiveram perdas dentárias anteriores de formas diferentes. Aqui, o Otávio foi feito 2 transplantes na região anterior pelo Dr. João Batista. O Matheus foi feito 1 transplante pela doutora Renata. E já a outra paciente, a Brenda, que hoje é uma dentista, ela recebeu um implante, porque ela já perdeu o dente já com uma certa idade mais avançada e fez o implante na região anterior e tem seu sorriso preservado. Então, a gente tem que utilizar o transplante dentário como uma ferramenta, não como a gente não está competindo com o implante, a gente está usando o transplante como uma ferramenta. E agora, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as vantagens do uso do transplante dentário. Porque ele é uma substituição biológica, ele não é uma reposição artificial. Ele é capaz de criar osso alveolar, não necessita de enxerto. Nenhum dos transplantes que a gente mostrou aqui, ou no vídeo, ou durante a aula, foi utilizado algum tipo de enxerto ósseo. O periodonto, ele se comporta de forma normal, ele não anquilosa como um implante. A gente movimenta esse dente de uma forma normal. Esse dente erupciona de forma normal. E o mais sensacional, ele mantém a papila gengival intacta. E, em função disso, a gente começou a caminhar por um caminho um pouco nebuloso para nós ainda, mas que a gente está começando a ter trabalhos bem interessantes, transplante dentário com ápice fechado.
Aqui, uma outra paciente, a Yasmin, ela perdeu o lateral e o central, e ela já estava com os premolares inferiores já quase fechando, quando ela chegou para mim. E o que a gente decidiu? Em fazer o transplante, sim, mas já fazer o transplante com o tratamento endodôntico realizado. Então, como é que a gente fez? Quando ela chegou para mim, essa tomografia já tinha algum tempo, a gente não ficou segura que o ápice já estava quase fechando, então a gente começou a usar uma outra técnica de transplante, que é a técnica de transplante com ápice fechado. Para isso, a gente faz o tratamento endodôntico anteriormente, depois a gente faz uma movimentação ortodôntica. Para que a gente faz essa movimentação ortodôntica? Para que esse dente fique com uma certa mobilidade nesse alvéolo. Para quando o cirurgião for fazer a extração desse dente, ele não toque nesse ligamento periodontal, apenas toque em esmalte, e esse dente tem a mobilidade ortodôntica que a gente tem nos primeiros tempos da movimentação. Aqui, antes da gente remover o dente, a gente prepara o alvéolo, e esse alvéolo, às vezes, é muito difícil de ser preparado. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem dente anquilosado, a gente tem dente de absorção, então é um alvéolo difícil de ser preparado, então por isso é tão importante o protótipo. Aqui esse protótipo foi transparente, mas a gente trabalha com diferentes tipos de protótipos. Aqui a gente provando guia para colocar esse dente no melhor lugar que tem mais osso, né? Então entendam que a gente precisa apenas de 3 paredes ósseas. O cirurgião prepara essa loja ou com broca de implante, ou com outras brocas que eles usam de forma convencional, não precisa ser broca de implante, apenas esse transplante precisa ser colocado na região de uma forma delicada, ele não pode ser pressionado por nenhuma parede. Então, depois a gente fez a extração, removeu aquele fio, né? Fizemos a extração, tivemos que tirar o bracket. Essa foto tem que ser muito rápida, porque o tempo fora do alvéolo conta, né, para o sucesso do autotransplante. E aqui o autotransplante já em posição. Aqui a gente pode observar esse dente em posição e esse dente se desenvolvendo. Observem essa gengiva, como ela está saudável, né? A gente não começou a fazer movimentação desse dente ainda nessa situação, não tínhamos feito a estética. O dente está mal posicionado? Sim, mas isso não é problema, porque a gente vai colocar esse dente na posição que a gente quiser. Nós somos ortodontistas e a gente é capaz de fazer isso. Então, a estética vermelha, que a gente gostaria de ter em todos os nossos casos. E aqui eu venho trazer para vocês um achado que a gente teve no controle desse paciente. A primeira tomografia que eu vou começar a rodar aqui para vocês é uma tomografia que a gente fez 1 mês pós-transplante. Entendam que esse dente foi um dente já com ápice fechado, tratamento de canal realizado, e observem a falta de osso que está ao redor desse transplante. A gente teve que tirar os 2 dentes que estavam em processo de reabsorção, isso foi uma coisa demorada. Agora, observem 6 meses depois, já movimentando esse dente, a formação óssea ao redor desse transplante. Observem o osso, como ele está se desenvolvendo ali, mesmo fazendo a movimentação ortodôntica desse dente. Então, a gente não dá só um lugar novo para esse dente. A gente dá uma possibilidade de uma formação óssea numa área onde a gente teve uma perda óssea muito importante em crianças em crescimento. Então, eu queria que vocês colocassem o transplante como uma ferramenta ortodôntica de plano de tratamento para vocês. Por quê? O crescimento e a manutenção do processo alveolar é dentro-dependente. O transplante, ele é capaz de gerar naquela região, se desenvolver naquela região e dar qualidade de vida para esse paciente que ainda está se desenvolvendo. Então, eu venho trazer não só as minhas palavras, mas as palavras do professor Zackerson, porque apenas o transplante é capaz de trazer essa qualidade de vida para os nossos pacientes. Esse aqui é o Matheus, ele perdeu o incisivo central, ele é filho de 2 dentistas e hoje ele é jogador de futebol em Portugal, com seu transplante.
E eu tenho certeza que esse transplante fez toda a diferença na vida dessa criança, assim como ele pode fazer diferença na vida dos seus pacientes. Então, eu venho aqui, na minha humilde apresentação, tentar plantar uma semente de esperança para o transplante dentário, né? Porque nós, aqui no Brasil, temos profissionais tão capazes de exercer o transplante de uma forma sensacional, tanto procedimento cirúrgico, como restaurador, como ortodôntico. E junto com a Dentalpress e todos os outros patrocinadores, eu venho trazer a minha humilde colaboração para esse povo que está passando por uma dificuldade tão grande. E deixar aqui o meu contato para o que qualquer um de vocês que precisar, que tiver algum caso de transplante, eu estou aqui totalmente à disposição em colaborar com o meu conhecimento para que a gente possa fazer do transplante uma oportunidade de crescimento, assim como esse evento que é o Dentalpress e todos os outros patrocinadores e organizadores estão fazendo. Obrigado, Deise. Poxa vida, que aula, que aula, que aula. Olha, eu quero tanto que todo mundo te conheça, fico feliz porque eu acho que esse evento é um evento muito democrático, né? A gente teve aí, eu não sei, mas teve um momento que foi oscilando, mas a gente já chegou a ter 300 pessoas ao vivo, acho que muita gente vai ver depois, mas sua aula é uma aula obrigatória, todo mundo deve assistir, e é uma aula que, assim, outro dia eu estava num grupo tem os maiores implantodontistas do Brasil, e os caras não sabiam nada de transplante dentário, de germe dentário, nem sabia que era possível. Não, isso aí já estava coisa do passado, não dá certo. Falei, gente, não é transplante de dente com ápice fechado, com ápice aberto, taxa de sucesso de 95%. Olha, eu tenho 3 casos tratados aqui. Eu sou apaixonado por esse assunto, e muito do que eu sei eu aprendi com você. Oh, meu Deus! A pessoa que mais sabe isso do Brasil, que tem a maior casuística, tem os casos mais lindos. Você ensina todo mundo, você coloca tudo nas aulas, no capítulo de livro. Você é presença obrigatória em todos os congressos de odontologia, de ortodontia, de implante, até que as pessoas aprendam a fazer isso e façam, né? Eu dei uma aula aqui com o Maurício Araújo, o título foi Por que fazemos tão pouco? Fazemos pouco porque o ortodontista não indica para o implantotista fazer. O implantotista também não sai dessa forma, não sai da zona de conforto. Então, as pessoas têm que começar a ter vergonha de não entender esse assunto, de não indicar esse assunto. É negligência, né? Você mostrou aí, sabe, não é bruxaria, gente, é biologia. Então, mas parece bruxaria porque os casos realmente são maravilhosos. Obrigado pelo carinho, pela dedicação, pelo vídeo, pelo capricho, tá? Bruno. Realmente foi muito boa a sua aula, enfim, só a sua aula já valeu a pena o congresso inteiro, de coração. Obrigado, viu? Bruno, obrigado, eu pedi... Bom sucesso para você. Bruno, eu pedi aqui para vir falar, porque eu precisava falar para ela, né, agradecer por essa aula e parabenizá-la. Eu nem precisava estar aqui agora, que você já assumiu aí de novo o bastão. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, não? Tá me ouvindo, pessoal? Bruno? Eu tô. Tá me ouvindo? Então tá bom. Maravilha, então, Deise, obrigado, viu? Um beijo. Então, era só para te parabenizar, Deise, e falar realmente que o que o Bruno falou tem toda a razão de ser. Sua aula tem que ser obrigatória, porque, na verdade, isso é alguma coisa que não só ajuda a gente a ter uma curiosidade, mas, puxa vida, quantas pessoas não sabem que isso aqui é factível, que isso aqui é interessante, pode ser realmente utilizado no dia a dia prático. E eu próprio não sabia que você podia fazer com ápice fechado. Eu estava realmente pensando, e você mostrou um caso, talvez ainda precise de um acompanhamento maior. Precisa. Mas eu fiquei muito, muito impressionado. Peguei tudo aqui, estágio 8 de Nola, deixar 1 milímetro de espaço, já peguei tudo, e quando acontecer um próximo comigo, eu vou estar pronto aí para entrar em contato com você e perguntar mais informação. Mas, obrigado de coração, viu? Eu que agradeço, Kleber. E o Brasil tem tantos profissionais tão competentes, implantodontistas e todas as áreas, né? Então, assim, realmente é usar o transplante como uma arma, né? Espero que a gente cresça com o transplante e que esse projeto seja sensacional para ajudar todos os ortodontistas do Rio Grande do Sul. Obrigada. Se você tiver um tempinho só para responder aqui 2 perguntas, claro, que acho que estou à disposição. Né? O pessoal perguntou aqui, professora, quanto tempo depois de fazer da avulsão você pode fazer a reinserção, né? É isso? Quanto tempo deve... Isso. E outro quanto tempo deve esperar para começar a movimentação ortodôntica do dente transplantado? Ou seja, primeiro, quando o dente cai, quanto tempo você pode ter a reinserção, o reimplante?
E mais uma indicação são casos em que não foi realizado reimplante imediato, em caso de avulsão. Talvez você consiga sumarizar isso aí numa resposta. Olha, me desculpa, mas é porque eu acho que é Nada, importante. sem problema. O transplante, na verdade, a loja óssea vai ser criada. Então, tendo dente, não tendo dente, perdido o dente está lá, o dente não está, não faz diferença, porque a gente vai criar essa loja óssea. Essa loja óssea, o mais importante foi que a gente falou, o padrão ouro é o estágio 8 de Nola, esse é o padrão ouro, né, para que a gente faça. Eu tô começando a trabalhar alguma coisa com ápice fechado, mas não é o meu feijão com arroz é ápice aberto, crianças em crescimento, e às vezes a gente tem que aguardar esse dente chegar no estágio 8, entendeu, Kleber? Porque se a gente faz antes, ele não se desenvolve de forma normal. Então, é guardar mesmo, esperar, ficar controlando com radiografia para que a gente possa fazer esse transplante na posição correta. E a movimentação ortodôntica, que em ápice aberto, eu espero o ápice fechar. Porque eu acho que não tem tanta pressa fazer essa movimentação, é onde eu me sinto mais segura, os dentes se desenvolvem normal, entenda que esse dente já foi traumatizado, e cada vez que você joga um trauma, é mais risco de reabsorção, então eu me sinto segura de aguardar o ápice fechar. Então não tem tempo, né? Depende de cada paciente. Perfeito, perfeito. Olha que legal. Mais uma informação que é importantíssima. Eu também não tinha percebido que você tinha que esperar o ápice fechar para começar a movimentação ortodôntica. Perfeito. A literatura não é certa disso. Cada um fala uma coisa. Eu espero o ápice fechar. Eu me sinto mais segura. Perguntaram também a espessura da placa. Rapidinho, para a gente não tomar conta. A placa de proteção, 1 milímetro. A placa de proteção é 1 milímetro. Aí faz o escaneamento, imprime o modelo, faz a placa e coloca um alívio com resina na região do transplante para não encostar. A placa não pode encostar no transplante. Ela é só uma proteção mesmo para ninguém bater, uma criança não bater em algum lugar, ela é uma proteção. E você falou uma coisa super importante. Aquela criança que teve a fratura, que teve a avulsão, não é uma criança tranquilinha, não. Então tem que proteger mesmo. Não, eles não perderam o dente na igreja, rezando, nada disso. É verdade. Deise, muito obrigado, viu? Não vou agora tomar mais o tempo do próximo palestrante. Eu acho que realmente fantástico. Valeu eu que agradeço. Por estar aqui hoje, porque foi demais. Obrigado. Obrigada, muito obrigada.